Fiquei muito animado com o ano que vocês estão vivendo sobre a família. Amém? Eu creio que existe uma porta de redenção para sua casa, para sua família. Sua família vai viver o sobrenatural nesse ano, em nome de Jesus. Eu fiquei aqui há dias escrevendo, tem coisa aqui que vocês já me ouviram falar, mas dentro desse contexto que está a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que o Senhor quer atingir nossas casas. Eu comecei com essa frase no meu coração, ficou assim: não existem famílias perfeitas, e sim famílias restauradas. Sabe? Às vezes a gente olha assim e fica esperando que a nossa família seja aquela família de comercial de manteiga. Você lembra? Quando eu era criança, Doriana, tinha umas manteigas, Qualy, aquela família assim, perfeita, né, cara? E o Zenzo, tudo bonito. Tô brincando. E aí a gente se depara com a realidade e as famílias têm suas particularidades, seus temperamentos. Cada indivíduo é um indivíduo. Quem tem mais de um filho sabe que... Como é que pode? Saiu da mesma barriga e são tão diferentes assim. Então, famílias não são perfeitas. Não são. A maioria não são. Não existe, eu acredito. Perfeitas não. Mas eu creio que existem famílias restauradas pelo Senhor. Quando nós olhamos para a Escritura, a gente observa o Senhor desde o início de tudo criando. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Salmo vai dizer para nós que Ele, pela sua palavra, Ele ordenou e tudo se fez. Ele falou e tudo veio existir. Os céus, a terra, a criação, irmão. Dá testemunho da grandeza e da majestade de Deus. Os animais, Ele falou a terra para ela produzir planta e ela produziu planta. Ele falou às águas que produzissem os seres aquáticos e as águas produziram. Mas Ele falou com Ele mesmo para produzir a gente. Amém? Eu acho esse negócio muito da hora. Pode ficar antigo, mas eu vou continuar falando. Eu acho isso sobrenatural, porque Ele falou com a terra e a terra produziu planta. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Ele falou com as águas e as águas produziram os animais que habitam na água. Se você tirar os animais que vivem na água da água, eles morrem. Agora, Ele falou com Ele mesmo quando foi criar ser humano. Então, se você tirar o homem de Deus, ele morre. Então eu vejo Deus trabalhando na vida humana e Ele poderia trabalhar isolado. Podia ou não podia? Ele podia pegar um homem ou uma mulher e falar: pronto, é a partir daqui que eu vou. Mas não, Ele logo pega um casal, logo Ele pega uma família. E eu vejo o plano de Deus se estabelecendo sobre uma família, dando a elas o poder de continuidade, de multiplicar, de governar. Eu vejo Deus, como eu posso dizer, legitimando aquele modelo. Amém? Pai, mãe, irmãos, irmãs. Eu vejo Deus dando continuidade. Por quê? Porque Ele pediu para que a terra produzisse planta. Não está produzindo planta até hoje? Ele não ordenou que as águas frutificassem os animais, peixes e tal. Não nasce peixe até hoje? Amém? E Ele falou com Ele mesmo e famílias nasceram a partir da boca de Deus. Então eu creio que famílias vão ser restauradas a partir da boca de Deus até hoje. Se não mudou os animais, não mudou as águas, não mudou o peixe, por que mudaria o que Deus pensa a respeito da sua família? Existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua casa. Nós olhamos ali desde o início as coisas, aquela primeira família, coisa maravilhosa, Adão, Eva, seus filhos. Mas também a gente percebe no início um ataque da serpente dirigido àquela primeira família. O ataque daquela serpente tentando destruir aquela família, e a gente entende naquela família que existe vontade, desejo no coração de Deus de abençoar e de criar um povo para Ele, através daquela família. Mas também através daquela família a gente pode medir como é ferrenha a maneira que o Satanás ele quer interagir e tocar na sociedade através da família. Então, quando eu olho para o Éden, eu vejo o diabo não poupando esforço para tocar as nossas casas. Eu não vejo ele economizando para tentar destruir. Eu vejo, na verdade, isso. Eles foram atacados. Eva, quando ouviu a voz da serpente, todos conhecemos esses textos também. Acho que não
não preciso lê-los. Você olha para o texto e você vê o diabo dizendo para ela: o que foi mesmo que Deus disse? Ela repete palavra por palavra, irmão, até vírgula e ponto ela repete. Olha, o Senhor Deus disse que a gente pode comer de toda a árvore que existe no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer dessa árvore. No dia que comemos, certamente morreremos. Palavra do Senhor, câmbio, desligo. Não posso. Aí ele falou: não é bem assim o que ele disse. Poxa, eu brinco com isso direto. Você fala para uma mulher que alguém está passando ela para trás, para você ver. Você olha assim e fala: fulano está te enganando. Ela: não. A mulher dá medo na gente, irmão. Se alguém estiver me enganando, tá tudo bem. Mas aí quando alguém conta para minha esposa: olha, alguém está enganando. Ela: o quê? Mulher estranha. Então, o diabo falando com a mulher, falando assim: Deus está passando você para trás. Ela: não. Tá. Ele sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir, você vai conhecer a verdade, tem coisa que ele está escondendo de você, que não sei o que lá. Era essa a conversa. Então o diabo ali, ele está atacando a mensagem que eles tinham recebido do Senhor. Aquela família está sustentada numa palavra que saiu da boca de Deus, irmão. Enquanto aquela família está na palavra que saiu da boca de Deus, nada pode acontecer com eles. Então a gente percebe no início, por que tem essa primeira família? Por que tem esse relato bíblico? Porque a gente precisa olhar para esses pontos, eles são vitais. Quando Jesus falou sobre uma casa, ele falou lá em Mateus 7, ele disse: olha, um homem, ele constrói uma casa na rocha, veio a chuva, veio o vento contra aquela casa, a casa não cai. Se a casa estiver na rocha, ela não cai. Mateus 7, 25, ela não cai. Adão e Eva estavam firmados no quê? Na palavra que saiu da boca de Deus, eles estão na rocha. Poderia acontecer muitas coisas com ele, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é o livro de todas. Aí o diabo ataca a particularidade de Eva ou a particularidade de Adão. Não, ele ataca a palavra que eles carregam, a palavra que sustenta a casa deles, a palavra que vai trazer equilíbrio para a vida deles, a palavra que vai fazê-los permanecer no plano de continuidade, de salvação, de redenção, do poder de Deus sobre a vida deles. É a palavra que o diabo ataca. Às vezes a gente fica pensando: ele está atacando a pessoa, ele está atacando o meu trabalho, ele está atacando porque eu faço tal coisa, ele está atacando porque vai ver, porque eu pintei o cabelo, ele está me atacando porque não, ele está atacando a palavra que você carrega. Porque a sua casa, existe uma palavra de Deus sobre a sua casa. E o que o diabo fez ali, soprou a dúvida no coração dela. Era fundamental que eles tivessem e dessem credibilidade à palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, é o mesmo mecanismo. Se você é filho de Deus, você não transforma essas pedras em pão. Ele: não posso. Deus continua sendo Deus, eu sou filho, isso aí não vai mudar. Você é o diabo, isso daí também não tem como mudar. E eu não vivo por coisas, por esses sentimentos, por essas dúvidas. Eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus, e eu vou continuar dando credibilidade a ela, ainda que eu não entenda, eu confio. Então Jesus, que é o segundo Adão, você estudou um pouquinho, você sabe, amém? Segundo não, porque não vai ter terceiro. O último Adão, de Romanos 5, ele não pecou à imagem de Adão e Eva. Para quê? Para que a palavra fundamentasse. Esse é o princípio. Então Adão e Eva, ali, eles se deixaram levar pela dúvida, pela desconfiança, e por fim a desobediência. E a desobediência deu luz ao pecado. Então o diabo está agindo para enfraquecer a palavra que você carrega sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Existe uma palavra de Deus. Existe uma palavra de Deus sobre os pais, existe uma palavra de Deus sobre as mães, existe uma palavra de Deus sobre os filhos, irmãos, seus primos, seus parentes. Existe uma palavra de Deus sobre a sociedade, e Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua casa no ano da família, em nome de Jesus. Agora, quando a gente olha para as famílias, a gente vê as famílias enfraquecidas. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo comprometida. Os papéis estão invertendo. Você olha e você percebe isso nas famílias. As famílias disfuncionais. Os filhos crescendo sem referência, porque vai imitar quem? Irmão, a gente aprende por imitação e identificação. Filhos sem referência. Pais
É a correria, pá, tem que estudar, tem que fazer, tem que acontecer, eu sei, mas daí não tem tempo de qualidade com o filho. E aí, para preencher o vazio de não ter dado tempo de qualidade ao filho, ele preenche com coisas. Coisa não vai educar seu filho, não tem como seu filho imitar coisa, ele tem que imitar você. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, anda com ele. Ele tem que ver você orando, ele tem que ver você abrindo mão para vir na igreja. Ele não pode ver você, não, é sexta-feira, partiu praia, esquenta a cabeça não e tal. E ele vai falar assim, então não precisa de igreja, não precisa de nada disso. Eu estou batendo em você, desculpa, né? É que eu pensei que eu estava na minha igreja. Então, pais, em nome de Jesus, tira o seu filho do celular um pouquinho. Troca uma ideia com ele. Sabe, eu não acredito que essas coisas estão acontecendo por acaso. Eu acredito que pode mudar a estratégia, mas o plano do inferno é o mesmo, desestruturar a família. Levando essas famílias a desprezar a base de tudo, a confiança, a palavra, a fé. Para quê? Para que elas possam ter uma vida aleatória, sei lá. Uma vida que desqualifica o que é Deus. Uma vida cheia de dúvidas e incertezas. Uma vida que é direcionada por vontade, não por princípio. Esse é o plano do diabo, irmão. Encher o nosso entendimento de achismos e de coisas, e de coisas que não edificam. Então é o que a gente vê nessa casa, Adão e Eva. Você está aí? Amém? É o que a gente vê nessa casa. Naquele lar, naquela casa, a dúvida tomou o lugar da fidelidade. Uma vez que a fidelidade foi fragilizada, a confiança foi embora com ela. Quando a confiança acabou, ela foi substituída pela desobediência, o que deu origem ao pecado, e depois do pecado, o distanciamento do Senhor e da presença dele. Fugiram, foi a primeira alternativa que eles tiveram. Fugiram porque ficaram com medo. E quando eu olho, irmão, após o pecado, quantas pessoas hoje estão fugindo de Deus? Quantas pessoas hoje não vêm à igreja? Quantas pessoas hoje não querem se relacionar com Deus? Porque elas pensam assim, Deus é alguém assim que vai punir e tal. Você crê nisso ou não? Tem gente que tem medo de Deus, irmão. Cabe a mim e a você falar sobre o amor de Deus, sobre a capacidade dele de restituir, sobre a capacidade dele de salvar. Então, é nesse ponto que eu vejo o trabalho do inferno, sabe? Tocando as coisas, fazendo jorrar essa fonte de insegurança. Essa família agora de Adão e Eva, ela era uma família abençoada, era ou não era? Era perfeita. Mas agora essa família é uma família insegura. Eles não têm segurança mais. Ela está se tornando, em vez de uma família de saúde, ela está se tornando uma família fonte de feridas, de mágoas, de ressentimentos, de traumas, de rejeições, de angústia, de competitividade, dos irmãos querendo ver quem é que agrada mais a Deus, essa coisa. Que isso, pastor? Ué, é só você ler lá. Então a casa de Adão experimentou essa ruína. Eu fico imaginando Adão vendo a família dele se perdendo desse jeito. Se perdendo ao ponto do Caim assassinar o irmão dele, irmão. Aquela casa se tornou um lugar de mágoa, de violência e morte. Esse era o plano de Deus, será? Eu acredito que aquela casa foi projetada para ser um lugar de bênção, de plenitude. Mas a investida do diabo conseguiu fazer aquela casa passar por uma turbulência terrível. Por isso eu digo que não existem famílias perfeitas, mas famílias restauradas. Nós podemos olhar para as famílias da Bíblia e perceber disfunções. Estou deixando de ser preocupado? Daqui a pouco melhora. Essa é a parte de choque de realidade. Daqui a pouco fica melhor. Nós podemos olhar para as famílias bíblicas e você não acha a família perfeita na Bíblia, cara. Você acha a família de Davi, que o pai teve um relacionamento extraconjugal, Davi é ruivo por isso. No Salmo 51 ele fala, em pecado me concebeu minha mãe. O Davi é filho do adultério do pai dele com outra mulher, ele é ruivo, os irmãos dele não é igual a ele.
Mas aquela família foi o altar para que Deus fizesse uma restauração em Israel. A gente olha para as famílias como a de Jefité. Jefité era filho de uma prostituta no período do juízo. Os irmãos dele botaram ele para correr de casa, ele teve que fugir. Olha que família zoada. Mas daqui a pouco o Jefité é chamado e ele vai cumprir um plano de Deus, e a casa dele, a nação dele, a casa dele, a família, todos vão viver uma restauração poderosa da parte de Deus. Por que o senhor está falando desse jeito? Para você perceber que Deus, embora não existam famílias perfeitas, o plano de Deus em agir em meio às nossas famílias continua sendo uma realidade. E não importa o quão disfuncional, o quanto a sua família já experimentou de violência, de frustrações e de mágoas, não importa o quanto ressentimento aconteça ainda agora lá na sua casa, o Senhor Deus ainda tem uma palavra, Ele ainda tem um plano redentivo, Ele ainda tem sonhos para se manifestar sobre a sua casa. O que olhos não viram, coração nunca sentiu, nem passou na mente humana, é o que Deus tem preparado para a sua casa. Para a sua casa. Aleluia. O que a gente vai falar da família de Raabe, irmão? A moça era prostituta. Pensa que vergonha se trazia para casa. Esses dias eu estava vendo um rio, foi hoje. Estava vendo um rio, uma moça famosa aí, acho que ela fez foto nua. Aí ela se arrependeu, estava vendo um corte do podcast. Ela falando assim: quando eu vi a expressão do meu pai, porque ele chegou na empresa e os amigos dele na empresa, eu vi sua filha, que não sei o que lá. Ela falou assim: onde que eu estava com a cabeça? Então eu acredito que a Raabe zoou a família, sim ou não? Se hoje, no século 21, que tudo pode, é constrangedor para um pai ter uma filha que posou nua, imagina o pai de uma prostituta nesse período aqui. Imagina os irmãos, a mãe. É ruim, não é? Não é ruim? Só que quando os espias foram enviados lá em Josué no capítulo 2, ela abrigou os espias. Soldados querendo prender, aquele negócio todo, ela escondeu os caras. Aí ela falou assim: poxa, arruma um jeito de salvar a minha família. Aí os caras falaram: poxa, se você estiver dentro da sua casa e conseguir reunir toda a sua família aqui dentro da sua casa, e na hora da invasão da sua janela tiver mantido aí esse pano vermelho pendurado na janela, vai ser um sinal. Ela fez uma corda de panos, um fio escarlate, uma corda, ela trançou alguma coisa vermelha. Por que será? Jogou da janela e os espias fugiram por aquela corda. Eles falaram para ela assim: ó, deixa esse negócio pendurado aí, porque isso aí foi um caminho de salvação para nós. E por esse mesmo caminho de salvação, a salvação vai também tocar na sua casa. Então existe um caminho de salvação para a sua família, não importa quem ela seja. Porque se Deus pôde respeitar essa aliança feita aí com uma prostituta, Ele pode fazer algo na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para essa história, a gente entende o plano redentivo do Senhor. O Senhor quer resgatar famílias, irmão. Não importa que a primeira família tenha sofrido tanta retaliação quanto a gente viu aqui agora com Adão e Eva. Não importa pessoas, a gente olhar para Raabe, a casa da Raabe fazia parte do muro. O verso 15 do capítulo 2, verso 15 de Josué fala isso. A casa de Raabe fazia parte do muro. Então ela arranjou uma corda, amarrou-a numa janela e os espiões desceram com a ajuda da corda. Se esta corda de fios vermelhos, pela qual você nos ajudou a descer, não estiver pendendo desta janela quando entrarmos nessa terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos, toda a sua família, não estiverem dentro da casa, a gente está desobrigado desse juramento. Não dá tempo da gente ler, mas quando você ouve que eles deram as 7 voltas lá em volta da muralha, e eles tocaram e gritaram a muralha, quem desabou o negócio? Deus. A casa da Raabe é no muro. O muro é largo, irmão. Não é muro igual hoje. Fala muro. Na nossa mente, a gente imagina uma parede assim.
O muro. A casa dela é no muro. As paredes da casa dela fazem parte do muro. Quando deu o brado e eu creio, um anjo, um movimento sobrenatural, aquilo foi desabando, igual dominó, blá, 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 caindo, que aí parou aqui nessa parede da casa de Raabe, aí parou aqui também. Pô, não é possível que a Bíblia fale um negócio desse à toa, só para a gente achar bonito. A Bíblia conta uma história dessa com uma pessoa indigna como ela, que não faz parte do povo da promessa, ela é povo estranho. Mas o fio de escarlate se estendeu para aquela casa, assim como o Senhor quer estender uma porta de salvação e de misericórdia para a sua família. Mesmo diante de toda ruína, pobreza, miséria e desgraças que tentaram vir sobre a sua casa, existe da parte de Deus o desejo de restaurar a sua família, de fazer algo poderoso acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Então, nós vemos a intenção de Deus em agir no meio de uma família, sim ou não, num texto como esse? Há uma porta redentiva da parte de Deus para a sua família. Eu queria que você enchesse seu coração com isso hoje. Olhe para as histórias, cada uma delas, a gente vai encontrando, cada uma dessas histórias, a gente percebe que alguém da casa achou o papel. Alguém daquela casa achou o plano, falou, opa, Raabe é o motivo de salvação para toda a família dela. Quando aquele centurião lá, quando aquele soldado que estava lá com Paulo e Silas, eles presos e tal, eles adorando a Deus, e ele, a hora que viu a cadeia quebrando tudo, vai fugir os presos, ele ia morrer, ele ia ser castigado. Para evitar o castigo, ele ia se suicidar, ele ia pular em cima da própria espada. Aí Paulo grita para ele, ei, está todo mundo aqui. Porque a cadeia abriu as portas, abriu prisão, soltou cadeado, grade abriu sozinha, terremoto maluco esse, terremoto que abre cadeado, que abre porta, que abre tudo, que cai algema no chão. É o terremoto de puro fogo santo e poder, mano. Aí o que o cara pensou? Fugiram os presos. Só que o Paulo e Silas estavam adorando, e o texto diz que estava todo mundo escutando. Cadeia abriu, tudo abriu, o lugar é fedido, cheio de barato, cheio de rato, gente que não vale nada. Mas a adoração foi levantada naquele lugar e Deus vai se manifestar onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. A presença de Deus tomou aquele lugar, ninguém da cadeia fugiu, o cara não entendeu nada. Falei, mãe, como é que ninguém fugiu? Porque agora aqui é céu. Era cadeia, fedida, mas agora virou um pedaço do céu isso aqui. Ninguém quer sair daqui agora. Eu quero profetizar isso sobre a sua casa. A presença de Deus vai vir sobre a sua casa. Ela poderia ser um lugar de contendas e dificuldades, de gente brigando, de gente com discórdia, de falta de perdão. Mas eu profetizo que a presença de Deus vai se manifestar no interior da sua casa. As pessoas não vão querer sair lá de dentro. As pessoas da casa da Raabe não queriam sair lá de dentro da casa. Deus colocou uma graça lá dentro daquela casa. E eu oro para que a graça de Deus atinja a sua família. Quando o soldado pensou, bom, vou morrer, fugiu todo mundo, Paulo gritou, ei, ele faz isso não. Está todo mundo aqui. Qual é a palavra que Paulo deu para ele? A gente sabe. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Só ele? Tu e a tua? Você pode ser a corda de esperança da sua casa. Para Deus salvar a casa de Raabe, ele começou pela pior. Tem gente que vai rir amanhã, mas não tem problema. Às vezes começou pelo piorzinho, que é a gente. Você se acha tão bom, mas tem gente boa lá na sua casa, por isso que Deus salvou você. Porque através de você a corda de salvação vai salvar lá a sua família inteira, em nome de Jesus. Então não existem famílias perfeitas, e sim famílias restauradas. Depois de tudo que a gente vê, irmão, na história de Adão, você fala assim, zoou a casa dele, sim ou não? Nossa, a hora que eu li isso aqui hoje, eu fiquei todo feliz. Eu gosto, parece uma revelação nova. O Gênesis 4, no verso 25, eu vou ler, ó. Acho que ele dizia, não. Gênesis 4, 25, fala assim, ó. Adão tornou a ter relações com a sua mulher. Eu fico curioso achando que vocês estão olhando, tá para mim então. Então vamos lá.
Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Aí eu fiquei olhando, falei, o que tem nesse Sete aí, cara? Sabe, me deu uma curiosidade. Falei, deve ter alguma coisa nesse Sete, porque ele nasceu, e aí quando ele teve um filho, todo mundo começou a adorar a Deus de novo. Sete significa compensação e renovo. Eu achei legal isso. Depois de uma casa que foi tão afligida pelo inferno, Deus fez nascer a compensação e o renovo naquela casa. E aquele povo voltou a invocar a Deus, servir a Deus novamente, em nome de Jesus. Então não existem famílias perfeitas, existem famílias restauradas. Eu oro para que o renovo de Deus possa nascer na sua casa nesse tempo. A compensação de Deus possa atingir a sua casa nesse tempo. Eu oro para que você consiga perceber qual é o seu papel no meio da sua família. Existe um papel de Deus para você, irmão. Fala aí para a pessoa do seu lado, tem um papel de Deus para você desempenhar com relação à sua família. Aqui às vezes você foi salvo, está aqui na igreja, você está assim, ó, tá cada um por si, salvação individual. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não. Deus salvou a Raabe, sim ou não? Para ela poder fazer uma obra tremenda lá na casa dela. E aí você pode olhar para vários, eu posso ficar aqui a noite inteira falando com você de tudo quanto é família, que eu fiquei lendo, pensando. Então veja comigo. Eu posso olhar para você, com você, por exemplo, a família de José, em Gênesis 37, verso 3, essa aqui todo mundo conhece. O texto é assim, ó, na verdade José era filho preferido de Israel. Nessa linguagem aqui já rasga logo. Na verdade José era filho preferido de Israel. É só na Bíblia que isso acontece, não é? A mãe fala, não, é todo mundo igual. Mentira. Mentira. A mãe está aqui, ela, sim, é todo mundo igual. Não é nada. Às vezes tem um que sobressai. Aí os crentes arrumam um jeito bonito de falar isso. Não existem filhos preferidos. Existem filhos que preferem mais os pais, sei lá. Não, é que o filho tem um caráter melhor de lidar, né? Aí acaba sendo melhorzinho que o outro mesmo. Mas enfim, deixa eu parar, senão você vai brigar. A ideia não é essa. Não olha para o lado agora, se você está em família. Olhe para mim. Amém? Então, na verdade, José era filho preferido. Porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Ih, ainda é o mais novo ainda. Minha irmã, você tem que ver, irmão. Sangue de Jesus. É menina que meu pai sempre quis. Eu sou o mais velho. Ele nem liga para saber se morreu, está vivo. Minha irmã, ela mora lá em Taubaté. Se ela fizer assim, ai, meu Deus. O senhor está doente, pastor? Não, é a realidade, só constatando. Então veja. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite José teve um sonho e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive. Aí ele diz, eu sonhei que a gente estava amarrando feixe de trigo e de repente o meu feixe ficou em pé. E o feixe de vocês ficou tudo em volta assim. E o feixe de vocês tudo ajoelhou para o meu feixe. Nossa, os caras já não gostavam dele. Na hora que ele contou isso aí, os caras... você está falando que nós aqui, os irmãos mais velhos, porque nessa cultura o primogênito é o cara, irmão. O mais novo não é nada. Você está falando que nós, os mais velhos, a gente vai, tipo, reverenciar você. Você está loucão. Aí ele sonhou de novo. Aí foram tomar café de manhã, todo mundo na mesa, aquela coisa legal. De repente ele, sonhei de novo, gente. Sonhou o quê? Eu vi o sol, a lua, 11 estrelas. E eu era uma estrelinha de Jesus no meio disso tudo. E de repente o sol, a lua, as 11 estrelas,
todo mundo baixou a cabeça para minha estrelinha. Nossa. Aí os irmãos falam, você está dizendo que o pai é o patriarca, irmão? Você está dizendo que o pai vai tipo... Você está loucão, pronto. Aí jogaram ele na cisterna, aquela história toda que você sabe. E aí ele pensou que ele ia morrer lá dentro daquela cisterna, mas eles venderam ele para os nômades. E o nômade ficou perambulando com ele. Nômade é igual cigano, irmão, não tem CEP. Eles cada hora está num lugar, eles ficam rodando sem rumo pelo deserto. E o José nessa caravana que não tem fim. Cada hora estão num lugar, cada hora estão morando num lugar. E para um tempo num lugar, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar. E a vida de José ficou desse jeito, olha. Pensa que loucura que é isso? Aí ele foi parar lá, vendido como escravo na casa de Potifar. Só que eu não sei se você já leu isso, irmão. Eu acho isso aqui tremendo. Vou abrir só um pedacinho aqui para a gente falar do plano de Deus. O José, lá dentro da casa de Potifar, você já leu em Gênesis que fala assim que Deus era com ele lá na casa? Já leu ou não? Eu comecei a prestar atenção nesse negócio aí, eu comecei a pensar assim, ó. Que o José, eu acho que teve um tempo que era difícil, sentia saudade de casa, sentia saudade dos irmãos. Por mais difícil que era, sentia. Sentia saudade do pai, da mãe. Mas daí ele está naquela casa lá agora, de Potifar. Só que Deus era com ele. Aí ele ia fazer um negócio, Deus abençoava ele. Ele ia cuidar de um negócio, as coisas aconteciam. Daqui a pouco o Potifar começou a dar a responsabilidade. Que a gente lê a Bíblia e fica achando assim, que ele pisou o pirim-pim-pim lá na casa do Potifar, no outro dia ele já era o patrão lá da casa. A gente fica achando que é assim. Mas não, o Senhor ia abençoando ele, ia com ele. O que o senhor entende? Eu entendo que à medida que ele foi percebendo, eu acho que ele teve um negócio tipo assim, ó. O Senhor está querendo eu aqui nessa casa, né? Eu estou doido para voltar para a casa do meu pai e tal, mas... alguma coisa me diz que o Senhor me quer aqui, eu não sei porquê. Então que não seja eu que viva, mas que a sua vontade vive em mim. O Senhor me quer aqui, tá bom, eu vou ficar aqui. Aí ele começou a trabalhar, e Deus começou a honrar ele, e ele começou a prosperar naquela casa, e Deus ia sendo com ele, e pronto, o cara colocou tudo nas mãos dele. Daqui a pouco a mulher começou a dar em cima dele. Deita comigo agora. Aí ele, não posso fazer um negócio desse, é louco? Não, o patrão falou que eu posso fazer qualquer coisa aqui nessa casa, mas na senhora, não. Aí ela agarrou ele à força, ele lutou com ela, igual Paulo fala lá, né, para Timóteo, foge das paixões da sua mocidade. O José cumpriu o texto literal, fugiu mesmo da mulher, vazou de lá. A mulher ficou com alguma coisa dele, roupa, veste nas mãos, gritando, soldado, ele estava tentando me violentar sexualmente. Eles vão acreditar na patroa ou nele? Não precisa nem de fazer exegese. Aí ele foi preso. Eu fico imaginando ele lá na cadeia. Poxa, agora que as coisas estavam dando certas para mim, agora que estava legalzinho lá na casa, você está aí comigo ou não? É melhor que a novela isso, né? É gostoso, vai comigo aí. Aí ele fica assim, lá na cadeia, eu fico imaginando ele meio naquela bad assim, ó, tipo... Pô, os caras me jogaram na cisterna. Eu achei que eu ia morrer naquela desgraça. Aí me venderam pro nômade. Fiquei andando com aqueles caras pelo deserto. Me venderam como escravo. Agora que a minha vida parecia que ia dar uma aprumada. Eu tinha até uma cama, eu tinha até um lugar para tomar banho, tinha até gente trabalhando para mim. Essa mulher me arruma essa conversa fiada aí, agora ele preso lá na cadeia, trancado. Ele, pô, não é possível, cara. Eu fico imaginando ele mal por um período. Se eu tiver errado, os exegetas de plantão, depois me corrija, me dá uma aula, mas de verdade. Mas eu fico olhando assim, eu fico pensando assim, eu não consigo pensar de outro jeito. Eu fico pensando ele na cadeia, assim, mas que desgraça, cara. O tempo passando, poeira foi baixando. Pediram para ele fazer alguma coisa, ele fez. Pediram para ele fazer outra coisa, ele fez. Pediram para ele fazer outra coisa, ele fez legalzinho. Aí o superintendente lá da prisão falou, pô, esse menino é bom, hein? Ó, de vez em quando eu vou soltar você para você ajudar a passar um pano aí na cela. Eu passo. Aí ele começou a passar um pano na prisão. Pô, tem uns colchão zoados ali, eu vou arrumar esse negócio aí. Eu, não, pode deixar. Aí ele começou. Sabe o que você lê lá? Que Deus era com ele na prisão.
Já leu isso ou não? Estou falando mentira? Não dá tempo da gente ler, mas está escrito desse jeito. E Deus era com José na prisão. Eu comecei a interpretar isso diferente. Falei, Ele começou a fazer, Deus começou a ser com ele, Deus começou a abençoar ele. Parece que ele estava sentindo o sim de Deus ali. Sabe que eu penso que qual conclusão ele chegou? Assim, ó. O senhor está querendo eu aqui nessa cadeia, né, cara? O senhor está querendo eu aqui preso nessa cadeia aqui no Egito. Tudo bem. Eu vou dizer sim para os seus planos. Que eu não entendo os seus planos, mas eu vou confiar nos seus planos. O senhor me quer aqui? Então tá bom. O senhor vai ter o melhor de mim aqui. Aí ele vai servir o Senhor, vai servir o Senhor, vai servir o Senhor. Aí o copeiro e o padeiro foi preso. Ele interpretou o sonho dos dois. Um ia ser solto daqui 3 dias, o outro ia ser morto daqui 3 dias. Ele falou, por que ia ser solto? Cara, quando você for solto, dá uma ideia lá na diretoria, fala que eu tô aqui, fala que é sacanagem, me colocaram aqui, é mentira, cara. O cara, pode deixar, vou dar uma moral pra você e tal. 2 anos ele ficou preso, o cara falou nada. Mas ele continuou servindo a Deus. Um dia Faraó teve um sonho. É gostoso, você tá prestando atenção pra caramba agora, né? Se eu parar de pregar agora, você ia pegar mó mal, né, cara? Mas, vamos lá. Um dia o Faraó teve um sonho. Viu 7 vacas gordonas. Daqui a pouco umas 7 vacas magrelas, que é puro osso. As vacas magrelas começou a mastigar as gordas. Comeu tudo. Que desgraça, acordou. Você é louco, velho. Você viu quando você acorda assim, um sonho maluco assim? Aí ele voltou a dormir, sonhou de novo. Viu 7 espigas de milho, bonitão, nos milho amarelo, bonito e tal. E viu umas espigas tudo purulento, zoada. E as espigas zoadas comendo as... Chamou tudo que é mago, feiticeiro, batedor de tambor, chamou todo mundo. Ninguém explicava para ele o que aquele sonho significava. Aí o copeiro é igual o Neemias, é o cara que serve a taça do faraó, experimenta para ver se está envenenado, é cargo de confiança. Aí o copeiro... Ó, bebê que tá de boa. Aí o faraó, rapaz, eu tive uns 2 sonhos aí, ninguém sabe o que é e tal. Aí o copeiro, eu tava mesmo para falar um negócio com o senhor, tem uns 2 anos, mas... Lembra que o senhor prendeu eu e tal? Eu lembro. O padeiro e tal, eu lembro. Então, quando a gente foi preso, tinha um cara na prisão. O nome dele é José. A gente sonhou. Eu sonhei que vi um pé de uva, que não sei o que lá. E o padeiro também viu lá um cesto de pão, que não sei o que. E o José pegou esse sonho maluco nosso e deu um veredito. Falou, daqui 3 dias você vai ser solto, daqui 3 dias você vai morrer. A palavra dele se cumpriu. Aí o faraó, manda chamar esse cara. Aí mandou chamar o José. O José tomou um banhão, botou uma roupa limpa e foi lá. Então, num momento ele está lá preso lá. No outro momento ele está lá na corte diante do faraó, a pessoa mais poderosa do planeta naqueles dias. Aí o faraó conta o sonho para ele e fala, o seu sonho não é 2 não, é um só. Vai ter 7 anos de muita fartura e depois vai ter 7 anos de muita fome. Eu, se fosse o senhor, guardava comida, estocava comida, porque depois o senhor vai vender comida para todo mundo, vai dar certinho, vai ser uma bênção. Arruma uma pessoa de confiança. Aí o faraó ficou olhando para ele assim, ó. Mas quem é que tem um espírito assim igual o seu? A Bíblia diz que o faraó tirou o anel do dedo, é um anel de selar. Já viu aqueles filmes antigos que põem uma cera derretida assim? É o documento do cara. Quando o filho pródigo volta para casa, ele sela o documento com aquele anel. É esse tipo de anel. O final do livro de Ageu, não. Acho que é o final do livro de Ageu, se não me engano, fala, eu farei de você um anel de selar. Deus vai te dar uma posição. Um dia eu prego isso aí, é outra mensagem. Aí, botou um anelzão na mão do José e falou assim, ó, a partir de agora, José, eu só mando em você quando eu estiver no trono. Acima de você só tem eu, abaixo de você é o país. Pensa que doideira. E ele começou a desempenhar a função dele. O que ele percebe? Que Deus era com ele. Aí eu acho que ele ficou assim, desde o início o senhor me quer aqui no Egito, cara.
Tentaram me vender, tentaram me matar, tentaram desgraçar com a minha vida. O Senhor foi transformando a maldição em bênção. Deus não colocou esse monte de coisa ruim no caminho dele, não. Isso aí é quando Paulo fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou te ensinar esse versículo. Isso significa que Deus não fica tirando as coisas do seu caminho, não, irmão. As coisas por si só já iam vir sobre a sua vida, a tempestade, as coisas, a má notícia, a morte, a decepção, a frustração. O mundo jaz no maligno. Não fica achando que você vai servir a Deus, vai ser um pirim-pim-pim, e Deus vai andar na sua frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. A gente adora essas coisas, mas não é sempre assim, não. Não é sempre assim. Ah, pastor, eu estava gostando do senhor. Tem que ser real, irmão. Agora, a medida, o grego lá de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe o que o grego lá quer dizer? Ele está dizendo assim, ó, que quando algo de ruim acontece com você, porque Deus tem um plano na sua vida, Ele obriga aquele negócio ruim trabalhar para gerar em você o que Deus quer que seja gerado. Aquilo ia detonar você, mas Deus obriga aquilo a trabalhar a seu favor. No final daquela coisa ruim, você ficou melhor do que você era ontem. Então José começou, cara, esse negócio de ter me jogado lá, de eu ter sido vendido, todos esses episódios me trouxeram até esse momento aqui, e eu não sou aquele garoto chorando no fundo de um poço. Hoje eu sou quem eu sou, porque ao longo da história eu fui percebendo o seu plano, e fui me rendendo ao seu plano, e fui entregando a minha vida ao seu plano, e fui cada vez mais colocando as minhas mãos naquilo que o Senhor queria que eu fizesse, e agora o Senhor me constituiu como cabeça aqui nessa nação. Aí ele teve um filho, Manassés e Efraim. O primeiro filho ele batizou como Deus me fez esquecer. Manassés, se eu não me engano. Deus me fez esquecer. Ele falou assim, ó, nem quero lembrar de tudo aquilo que eu vivi, família, agora eu tenho minha família, agora tá tudo bem. É igual a série da Netflix. Acabou essa temporada assim. Começou outra temporada no outro dia. O José, mais um dia, lá, tranquilo, estocando, fazendo silo. Adivinha quem que veio comprar comida? Quando ele viu o Bufão, o Zé Bolinha, todo mundo, falou que esse cara é meu irmão, rapaz. Só que ele já está ali há tanto tempo, que ele está cabeça raspada, igual egípcio. Ele não está falando hebraico, ele está falando egípcio, fluente. Os irmãos passam perto dele, dá trombada, ele nem reconhece. Ele só olhando assim, ó. Aí ele chama o superintendente lá do armazém e fala assim, manda esses caras vir comprar comigo. Aí o cara, não senhor, mas é que... Manda eles vir comprar comigo. Aí vieram. Aí veio os 11 comprar com ele. Adivinha o que os 11 fez na hora que chegou perto dele? Ah, eu sabia que Deus ia me usar para humilhar. Calma. Calma, o coração. Mas essa parte é que Deus falou comigo, calma. Ele olhou assim, cara, aquele sonho não era só meu. Eu achei que era coisa da minha cabeça até. Mas o Senhor colocou esse negócio no meu coração. O Senhor me queria aqui. Com os meus irmãos e a minha família, tudo aqui. Aí tem que lembrar do profeta Jeremias, não tem? Eu é que sei que planos tenho a seu respeito. Planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Você deseja uma família restaurada, José? E eu tenho vontade de restaurar a sua família. Mas você vai ter que viver o meu plano para isso, porque eu quero preservar a sua família. Esse sonho não é coisa da sua cabeça, foi eu que coloquei esse sonho na sua cabeça. Porque José acordou um dia sonhando essas coisas, ele achou que era ele que sonhou. Tem coisas que Deus colocou no seu coração que você acha que é coisa da sua cabeça, mas foi Deus que colocou mesmo. Pastor, mas isso aí não está muito certo. Tá.
Se você pegar as variações desse texto de Jeremias, fala, eu é que sei que planos tem a seu respeito. Sabe o que esse texto quer dizer? Deus está falando assim, ó, você tem um sonho, eu tenho um plano para fazer você chegar lá. Você vai ter que se entregar a mim. E aí esse sonho que você tem vai se cumprir. Porque esse sonho nem é seu, foi eu que coloquei no seu coração. Esse sonho faz você ser e desempenhar o papel que eu tenho para você, para que a obra de salvação alcance a sua família. Você está aí comigo ou não? Ficou interessante agora. Agora, daqui para lá agora, eu queria que agora a gente apertasse um botão e já caísse aqui amanhã para eu continuar a palavra agora. Porque eu vou ter que parar ela por aqui. Amanhã você voltará e me verá falar o final dela. Mas tem um semifinal agora para a gente ficar animado. Ele pergunta aos irmãos, sem que eles saibam, é só vocês mesmo ou tem mais algum? Porque tem o irmão dele, o Benjamim, esse é irmão de sangue, filho da mesma mãe, a Raquel. Ele falou assim, é só vocês mesmo? Não, tem um mais novinho, tem um irmão nosso que morreu. Acho da hora, cara. Você não está prestando atenção? Está prestando atenção? Não. O cara que eles estão falando que morreu é ele, amém? Senão você não vai entender, eu tenho que te explicar uma legenda aqui, senão... Aí eles falam assim, então, a gente tem um irmão mais novinho, ele está lá com o pai, porque o pai está muito doente e tal, ele ficou bem baqueado, depois que um irmão nosso morreu, ele morreu. Como ele morreu? Aí um olhou para a cara do outro, um animal feroz comeu ele. Ele Vocês não podem voltar aqui para comprar trigo se não trouxerem seu irmão mais novo. Fora a palhaçada dele mandar colocar uma taça lá na cor, e dinheiro que ele colocou primeiro, e os caras ficou agoniados, queria voltar. Aí quando voltou, teve essa conversa aí trouxeram o Benjamim, aí ele viu o Benjamim, quase abriu a boca e chorar, aquele negócio todo, aí botou uma taça lá dentro, porque aí acharam a taça no meio do caminho, e vão prender o Benjamim, e pensa que sufoco, meu amigo. Os caras, os irmãos, eles estão comendo pão que o diabo amassou por causa disso aí. Eles estão suando mais que a sovaco elejado. Eles estão zoados por lá deles. Eles estão eu devia ter falado isso. Eles estão quem ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir mais. Aí, eles estão suando pra caramba. Perdão. É uma expressão antiga. Eu fui militar, irmão. Eu tenho umas coisas que não saem da cabeça. Tem que sair. Então, aí, eles estão passando um pedaço complicado. Aí ele fala... Eu quero que vocês tragam o irmão mais novo. Aí trouxeram, ele falou que ia prender o carinha lá. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais, cara. Ele mandou os soldados todos saírem, o intérprete, porque ele falando em hebraico, em egípcio com eles. Mandou sair todo mundo da casa, ele não aguentou mais, ele se apresentou para os irmãos e aí ele contou a verdade. Sou eu, irmãos. Eu sou o José que vocês venderam. Que vocês me jogaram na cisterna, cara. Irmão, para aqui um minutinho. Se você é um dos 10, pensa que você pegou um irmão seu mais novo e botou pro lixeiro levar. Aí deu um BO na Receita Federal e você vai lá e a pessoa que vai te atender, o promotor, você das quantas, e você está enrolado. Chega lá na auditoria do negócio, o cara que vai julgar a causa é o irmão que você botou pro lixeiro levar. É tipo assim. Aí a fala do José, cara, é o Gênesis 50, verso 19. Acho que consegue colocar esse? 50, verso 19 de Gênesis. A gente vai ler do 19 ao 22. Não sei se der. Se aparecer, você me avisa. Então, Gênesis 50, verso 19. Não sei, também não precisa, deixa eu ler, olha. Olha lá. José, porém, lhes disse: não tem o quê? Por acaso estou no lugar de Deus? Olha bem, cara. Pode continuar. É bem verdade que vocês planejaram um mal contra mim,
mas Deus tornou o mal em para que hoje fosse preservada a vida de muitas. Olha que da hora. Olha o próximo. Por isso não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha o 22. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito e ele viveu 110 anos. Deus tinha um plano para aquela família. Ela não era perfeita, ela era disfuncional, mas Deus pode usar alguém daquela casa. A pergunta é se Deus pode usar você para dizer sim para os planos de Deus. E depois você olhar para sua casa e falar: fica todo mundo em paz aqui, porque Deus transformou o mal em bênção. E agora nós vamos viver a família que o Senhor planejou que a gente vivesse em nome do Senhor Jesus. Então a família, ela nasce num encontro, irmão. Você marca o encontro e tal e pronto, vai nascer uma família. Mas é nos desencontros que essa família também vai se perdendo às vezes. Então, quando nós olhamos para a família de José, a gente vê um modelo de família que aparentemente é normal. Tem preferência de filho, tem inveja, tem um pouco de cada coisa. É uma família comum. Mas essa família foi usada para tornar a maldição em bênção. Essa família foi usada... Deus fez isso tudo só por causa deles? Não, Deus fez isso tudo por causa da nação de Israel. Por causa de egípcios. Porque quanta gente você acha que foi comprar comida lá que ia morrer, se não é José dizer sim para o plano? Meu Deus. Quando José disse sim para o plano, ele se tornou motivo de salvação para os seus irmãos. Está na hora de você dizer sim para o plano de Deus. E Deus vai tornar você o motivo de salvação para muita gente. Está na hora de você, como igreja, dizer sim para o plano de Deus. Falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o que vai acontecer? O Senhor vai alimentar muita gente por sua causa. O Senhor vai restaurar muita gente por sua causa. O Senhor vai cuidar de muita família por causa da sua vida. Então está na hora de você olhar para a vida que você está tendo agora, parar de murmurar um pouco, parar de falar mal, parar de dar lugar ao diabo e começar a olhar e falar assim: o Senhor está querendo eu nessa situação aqui agora, né? Eu vou viver isso aqui então. E o Senhor vai ter o meu melhor aqui nessa fase. Porque o Senhor é Deus de ciclos e estações. E essa estação o Senhor me quer aqui, tudo bem. O Senhor vai ter o meu melhor nessa estação aqui. Mas eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que o sol da justiça vai raiar sobre a minha vida. Eu creio que as misericórdias do Senhor vão se manifestar novamente sobre a sua casa. Pastor, pode ler a Bíblia e você vai ver Noé, a deriva na arca lá, e o texto diz assim: e Deus se lembrou de Noé. Deus vai se lembrar de você. Ele diz: olha, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, porque tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Então eu quero animar o seu coração aqui nessa primeira noite, amém? Em nome de Jesus, dizendo a você que existe um plano de Deus para a sua família. Existe um plano de Deus para a sua família e isso envolve você. Fala para a pessoa do seu lado: existe um plano de Deus para a sua família e isso envolve você diretamente. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Irmão, eu posso olhar para essas histórias e perceber que o plano redentivo de Deus quer se manifestar sobre a sua casa. Amanhã eu quero trabalhar com você a continuidade disso aqui. Você vai ver como Deus tem um plano. Vou provar para você pela Escritura amanhã. Chama a sua família, chama seus irmãos, chama seus parentes, chama gente que desviou, chama gente que já não quer mais ouvir falar de Deus. Eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente falou hoje e eu vou entrar com você em como Deus quer abençoar as famílias da terra através da sua vida.